Bom, pessoal, a partir de agora eu já estou gravando. Boa noite a todos. A gente vai falar ainda sobre curvas. A gente viu curvas horizontais circulares simples, quando você tem apenas uma curva, né? Bem simples, então você tem alguns parâmetros ali, o raio, o desenvolvimento da curva, né? Um raio mínimo e um raio máximo que você precisa estipular, um ângulo interno, tangentes. Agora a gente vai avançar um pouquinho no assunto e verificar as curvas horizontais circulares compostas. Onde? O que seria uma curva circular horizontal composta? Quando eu tenho várias curvas, tá? Uma sucessão de curvas, sejam elas na mesma direção ou sejam elas opostas, né? Onde você tem o famoso S, curva em S, trecho em S, curva sinuosa, né? Então, a, Ali próximo da Faro, né? próximo da Faro, Você tem uma curva para a tem uma. esquerda, depois logo em seguida vira para a direita ali. Você tem um trecho de transição, não sei se você tem. Não tem. Ali acaba nem tendo. Antes da duplicação, teve um acidente grave ali que durante o período de chuva, um médico ia numa Hilux e aquaplanou e ele acabou cruzando o outro lado, passando por cima de um Corsa. É ali depois da passarela, professor. Sim, sim. Tem um trecho de transição ali, sim, hein? Mas é muito Você pequeno. faz a curva para a esquerda, tem um trecho de reta, acho que 200 Não, é metros. muito pequeno. Não chega a tudo isso não, professor. A gente pode olhar. Quase. Deixa eu ver se eu tenho o Google Earth aqui. Claro, Não, Google Earth. não, mas a transição ali é muito, muito, muito pequena. É porque faz tempo que eu não passo por ali, então eu não posso. O que eu tenho de memória é que tem um trecho de transição ali, sim. Deixa eu abrir o Google Earth aqui. Não, ele vai ter sim, professor, mas é pequeno demais. É, né? Que você pega, passa na Faro ali na reta, aí você dá a BB já vai virando para a direita. Um pouco depois. Porque nessa obra aí teve muitas áreas que o pessoal acabou. A obra não teve força para vencer os políticos. De fato, praticamente não há transição. Não há transição, é uma curva atrás da outra. Tá aqui, ó. Esse aqui é o trecho que você está falando. Ó, da passarela, aí você vai. A passarela aqui. Que, na verdade, isso daí era para ser uma reta. Se não fosse a propriedade ali da Faro, que na época era do Daci Soares, essas terras ali, então não vou perder terra. Ainda mais que essa terra, essa região ali onde a Faro está, é muita laterita, né? Cascalho ali, cascalho do bom. Sabia então, não. Pois é, cascalho ali e cascalho do bom, professor. Então é isso mesmo. Então, uma coisa interessante sobre essas curvas compostas é que, por exemplo, se eu parar para analisar essa foto aqui, eu encontraria um raio. Deixa eu fazer uma medição aqui. Estou com uma resolução boa, mas tudo bem. Lembram? Acho que vocês tiveram aula comigo de topografia sobre a utilização do Google Earth. Eu não lembro agora. Vou ligar o meu Word aqui. Só para a gente começar a aula, tá? Então, vou fazer uma linha de 600 metros. Parece aqui que eu ia explicar uma coisa hoje, mas tudo bem. Agora. Então, imagino que o início dessa curva seja aproximadamente por aqui. Vou traçar uma linha que fica melhor, né? Desligar o Word. Pegando o eixo da via.
pegar o eixo dessa aqui também. Então, eu consigo achar aqui ó, o início da curva. Mais ou menos aqui. Só para marcar. Tá 90, tá? E aqui também vou marcar o início da curva, ou seja, o ponto de tangente, né? Eu saio da curva mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar essa direção aqui. Que calor, gente. Vocês estão aí, né? Sim, Sim, senhor. professor. Tá ótimo. Calor, professor? Porra. Eu falei lá, gente, quando é que vai voltar a biblioteca do IFRE? Que eu não aguento mais. Meu talão tá vindo caro demais. Rapaz, pior que a gente ia pra lá só pra estudar mesmo no friozinho, ó. Estender. Tá? Então, ó. Deixa eu retirar esse carinha aqui de intruso. Vou aparar aqui. Okay. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? Se quiserem, eu até retiro a imagem. E é claro que depois eu vou ter uma outra curva aqui, ó. Eu vou desenhar também. Aqui o eixo da via. Tá, peguei o eixo dela. E essa daqui eu vou prolongar, só para a gente... estender. Tá? Agora eu acho aqui... vai dar bem pouquinho, né? O raio dessa curva aqui vai ser muito pequeno. Eu acho que ela sai em tangente aqui. É o mesmo comprimento. Pouca coisa. É isso aqui, mais ou menos. Tá? Então, o que eu quero representar aqui? Que são duas curvas, deixa eu tirar essa tela aqui. Tá? São duas curvas, não sei se vocês conseguem enxergar as linhas que eu criei. Me parece aqui que tá... é porque no meu monitor não está aparecendo direito a linha, mas eu estou enxergando. Vocês estão enxergando as linhas aqui? Dá pra ver, professor. Dá, né? Sim. Dá. Veja que eu não obedeci alguns critérios aqui, por exemplo, a tangente aqui, né? A tangente não vai dar o mesmo valor. Daqui para cá deu 61 metros. Daqui para cá tinha que dar o mesmo valor. Não deu. Mas só para a gente representar aqui, ó, como que eu tenho duas curvas sucessivas e quando elas têm exatamente esse raio aqui, ó, o raio é esse aqui, é essa linha, né? Essa linha que se prolonga para cá, ó, tá? Formando um ângulo aqui, ó. Eu vou até anotar aqui o ângulo. Opa, não alterei aqui. Colocar em graus, minutos, segundos, né? Fica melhor para a gente fazer a anotação. Graus, minutos, segundos, com precisão. Excelente. Tá? Então, eu tenho um grau aqui, ó, um ângulo e um comprimento, que é ó, esse comprimento aqui, ó, seria o raio da minha curva, né? O raio da minha circunferência, desculpa, o raio da minha circunferência
48 metros aí, e um ângulo de 41 graus, que é diferente desse ângulo aqui, tá? Olha lá, 45 graus. E é diferente também o comprimento do raio, né? Ó, 176 metros, tá? Então, quando eu tenho curvas circulares, na qual elas, né, estão muito próximas, de modo que eu tenha uma composição de curvas circulares simples, ou seja, duas curvas circulares simples vão formar curvas circulares horizontais compostas, tá? Que é o assunto de hoje. Eu tenho que ter uma série de parâmetros, de observações e cuidados quando do dimensionamento desse tipo de trecho de via, porque, como quem foi que falou, foi o Francivaldo, né, Francivaldo? São os trechos mais que tendem a elevar o número de ocorrências e acidentes exatamente por causa dessa sinuosidade do trecho. Tem uma outra situação, professor, que tem, acho que ali, depois do Candeias, ele perto do distrito industrial ali, uma área industrial, também você tem uma sequência de curvas também para a direita e para a esquerda. Enquanto estava o tempo, a situação depois, um pouquinho depois. Depois de Candeias? Depois de Candeias. Aí você vai tem alguns locais aí que eu enfrentei situação até de encontrar o cidadão que estava embriagado e com a mão o corpo... Não, eu acho que é lá aquele trecho mesmo. Olha, esse trecho aqui. Acho que esse trecho... Essa aqui acho que é Samuel. É a entrada de Samuel. Não, era mais para trás mesmo. Mais para trás? Aí o que aconteceu? O cidadão estava completamente embriagado, dirigindo seu Opala com a porta aberta e raspando a mão no asfalto. E eu digo, caramba, meu, como é que pode um negócio desse? Aí, quer dizer, como não tinha vegetação, estava em fase de construção, ali, não estou me localizando bem o ponto. Porque de Candeias até lá, Samuel, praticamente é uma reta só. É uma reta só. Aí o que acontece? O camarada, aí eu consegui ver como estava desmatado, aí eu consegui perceber o cara lá na frente. Aí eu digo, ó, chega a vegetação, cresce e o negócio fica mais complicado. Outro local que eu já prestei atenção e tem uma incidência de acidentes também de saída de curvas é Ariquemes e Jaru. Na saída de Ariquemes para Jaru, já teve acidentes em função de ter curva longa e o camarada vem embalado de lá para cá e quando ele dá fé, a curva está em cima e pronto, não tem como evitar. Então, tem esse tipo de situação. E essa questão aí da proximidade da Faro só me chama a atenção, eu falei, porque um colega meu quase morreu, ele e a família. Eles estavam no Corsa. Ele foi o último a ser retirado pelos socorristas. Acho que isso é Itapuã aqui, né? Tem... Aí você tá. Tem alguns locais que na nossa rodovia, como na verdade o projeto dela foi da década de 60, né? Então, o que fizeram nos anos 80, especificamente em 1985, 13 de setembro de 85, foi a inauguração do asfaltamento da BR-364 de Porto Velho a Cuiabá. O que aconteceu, eles só fizeram asfaltar, pavimentar uma rodovia que já estava aberta. Então, todo o estudo de traçado dele foi da década de 60, né? Então, uma coisa que eles acabaram não mexendo, porque iam impactar muita coisa, novos estudos, e atrasar tudo. Mas esse trecho aqui, realmente, aí até hoje ainda tem água passando por baixo do muro, que nas chuvas intensas fica a via
com lâmina d'água. Ah, Até hoje. Principalmente quando você vai de Porto Velho no sentido a Candeias. entendi. Que ela escoa por baixo do muro. Tem uma passagem ali, tem uma fresta no muro, ao invés deles terem feito uma galeria ali, um boca de lobo para colher coletar essa água e levar para o outro lado, não, ela está correndo por cima da pista. Entendi. Deixa essa história para lá, já rendeu muito, né? Não, é interessante porque, assim, se você for parar para pensar, todas as rodovias, pelo menos as brasileiras, elas têm uma história, né, assim, de pioneirismo, de desbravamento, principalmente da região norte. A região norte foi assim, a colonização, né, o desbravamento da Amazônia, foi uma coisa, assim, de dar orgulho mesmo para quem encarou chegar aqui, né? Lá da época de Rondon, ele veio no nível, né? Veio balizando no nível. É o nível mais pré-histórico que existia na época. Para ele poder traçar o telégrafo aqui, né? Rondônia, Mato Grosso, e depois levando para São Paulo, foi coisa de louco. Então você imagina como é você sair de São Paulo para cá, naquela época, né? E a partir dali você desenvolver todo o traçado da nossa BR-364, que praticamente foi o pilar, né? Foi a fundação, na verdade, da colonização do estado de Rondônia aqui. Pessoal, vamos lá. Eu fiz uma síntese, na verdade, de uma parte daquele livro Projeto Geométrico de Rodovias, na qual a gente vai conseguir hoje já fazer alguns cálculos quando eu tenho, tá, esse tipo de curva, né? Curvas compostas, mais de uma curva simples no mesmo trecho, com as suas diferenças, tá? E ainda quando eu preciso observar uma outra coisinha que a gente vai ver também hoje, que são as transições, tá? A necessidade de você também conhecer e saber dimensionar. Então, eu tenho aqui nessa primeira imagem que eu puxei do livro, tá? Tirei o print do livro. Eu tenho aqui uma tangente 1, ou seja, eu estou vindo nesse sentido aqui, tá? E eu inicio aqui um ponto de curva que ele é mais fechado do que esse segundo trecho de curva, tá? Exatamente porque eu tenho aqui, ó, duas curvas distintas no mesmo trecho. Você está entendendo, Francivaldo? Então, eu tenho desse Sim. ponto de curva aqui até esse ponto de tangente aqui, ó, porque é onde eu inicio uma outra curva, ou seja, eu alivio né, o torque que eu estou aplicando no meu volante. Por quê? Porque eu tenho aqui um ângulo γ1 que é menor do que esse γ2 aqui, ou seja, esse comprimento de raio aqui me gera uma curva bem mais fechada, que depois ela é aliviada por esse trecho, tá? Que vai esse segundo trecho aqui, esse segundo desenvolvimento. E aí aqui eu tenho um ponto de tangente, onde eu saio da tangente e entro na reta e sigo o caminho, tá? Então eu posso ter nessa situação, que tem os seus riscos, tem os seus perigos, lógico que vai demandar a sua correta sinalização, a devida sinalização, tá? E aí os pontos notáveis aqui são esse ponto de curva aqui, esse ponto intermediário aqui, que é o intermediário desse γ1, ou seja, se eu dividisse esse γ1 ao meio, eu chegaria nesse ponto intermediário lá, tá? Só desenhar para vocês, porque a gente vai precisar saber essa nomenclatura para fins de dimensionar hoje, agora ainda no exercício que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu puxar aqui tá? Se eu dividisse esse γ1 desculpa, puxar uma reta. Esse γ1 aqui ao meio, olha lá, eu praticamente chegaria aqui nesse ponto, tá? Não está bem no meio, mas ok? Então eu tenho, ó, desse ponto I
1 até esse ponto I, aqui eu tenho uma distância, e é como se eu tivesse a nossa tangente, né? O nosso comprimento de tangente aqui, ok? Da mesma forma, eu tenho um comprimento que vai desse P ao PT aqui, tá? Que é diferente, porque exatamente eu tenho raios diferentes aqui. O gama, desculpa, o AC aqui é o meu ângulo, né? É a minha deflexão. Eu estava indo numa reta, fiz uma deflexão para voltar e já pegar essa outra tangente aqui, ok? Cadê? Não está aparecendo o meu blouse. Tá. Tá aqui ele. Ele fica meio transparente para mim, eu fico ceguinho aqui. Tá? Então veja aqui. Cássia chegou. Boa noite, Cássia. Veja que R1, desculpa. R1 aqui, ó, que é o raio da curva 1, ele é diferente desse raio 2 aqui, tá? Ou seja, eu tenho curvas circulares diferentes aqui no mesmo trecho. Ou seja, eu tenho um trecho com curvas horizontais circulares compostas, tá? De modo que esse AC aqui, ó, esse nosso AC, é a soma desses dois ângulos aqui, ó, gama 1 e gama 2, tá? Ou seja, é o gama 1 mais gama 2, tá? Bom, sabendo disso, eu tenho uma outra combinação de curvas, tá? Diferentes, que é essa combinação aqui, que é o caso lá pós-faro, depois da faro que o Francivaldo estava falando. Tá? Onde eu venho numa reta aqui, tangente, né? Tangente 1, inicio um ponto de curva aqui com um raio 1 aqui, ok? Continua R1 diferente de R2, tá? Então, se eu fosse em reta, lembra que eu falei lá no início que quando o primeiro traçado que a gente faz de uma rodovia, a gente traça ele assim, reta, 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 lembra disso? E a partir daqui a gente vai definindo as curvas. Vou mudar aqui a cor. A partir daqui eu defino uma curva aqui, uma outra curva aqui, se eu quiser até suavizar a curva, né? Não está muito uma curva, mas dá para entender, né? Tá? Que é o que está acontecendo exatamente aqui, ó. Veja que eu tenho várias retas. Então, essa reta aqui. Né, ó, essa reta aqui. E depois tem essa reta aqui. E depois tem essa reta aqui. Estão me entendendo? A partir dessa composição de várias retas, eu preciso aliviar esse encontro de retas, porque senão eu praticamente teria ali ângulos muito fechados para curvas, acidente na certa, você alivia exatamente com essa curva, tá? Que é a parte de um comprimento de círculo aqui, ó, né? Como eu mostrei no AutoCAD, isso aqui vai formar um círculo. Eu já desenho no AutoCAD para vocês, tá? Então, eu tenho um ponto de curva e aqui eu teria um ponto de tangente, né? Ou seja, eu seguiria na tangente, mas já inicio uma outra curva aqui, ó, com um raio diferente, ou seja, ela é mais aliviada. O que você acaba percebendo? Que curvas com raios menores geram o quê, pessoal? Tchan, 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 tchan. Valendo um choquito. Raios de curvaturas menores geram curvas o quê? Mais acentuadas, uma dificuldade maior de transitar na via. Essa Luciana me dá muito orgulho. Curvas mais fechadas, né? Curvas mais perigosas, trechos mais perigosos. Tá? Ou seja, você vai primar no teu projeto raios maiores de curvatura para que você tenha um alívio
tá? Para o usuário, para o motorista que trafega naquele trecho, tá? A partir disso, a gente tem, então, ponto de curva, ponto de tangente, que já dá início a um outro de curva, um outro trecho de curva, aqui um outro ponto de tangente, o raio da curva a gente já sabe o que é, o desenvolvimento, deixa eu colocar em uma cor azul, o desenvolvimento é esse comprimento aqui, ó, tá? Que vai de ponto a ponto de início e ponto de fim de curva. Então, eu tenho um desenvolvimento 1 aqui, tá? Eu tenho um alfa 1 aqui, ok? Da mesma forma, eu tenho um outro desenvolvimento aqui, ó. Desenvolvimento é exatamente o comprimento da curva, tá? O termo técnico é desenvolvimento. Então, eu tenho aqui um D2, aqui eu tenho um alfa 2, ok? Que é um ângulo interno, tá, da minha curva, ok? De modo que, a partir daqui, eu já consigo entender os pontos notáveis, ou seja, a nomenclatura para a gente fazer os cálculos e encontrar o estaqueamento, tá? Além de encontrar os comprimentos de tangente, de desenvolvimento, de afastamento. Vocês lembram o que é o afastamento? Eu tenho um ponto P1 bem aqui, ó. Afastamento é a distância, essa distância aqui, ó. Eu chamo de E, tá? Da mesma forma, eu tenho aqui também, ó. Tenho um ponto aqui, onde eu toco no meu desenvolvimento, eu também tenho uma distância E1 aqui, e aqui eu tenho E2, tá? São desenvolvimentos diferentes, ok? Eu tenho a corda, vocês lembram quem é a corda? Sim, não, mais ou menos, por aí, mais. A corda é o comprimento em linha reta, a distância em linha reta entre pontos de curva e tangente, tá? Então, aqui eu tenho uma corda, aqui eu tenho outra corda, tá? Se eu nomear esses carinhas, eu tenho C1 aqui, e aqui eu tenho C2, tá? Corda 1 e corda 2. Esse meu C2 ficou meio estranho. Aí, ficou melhor, tá? Todo mundo enxergando aí, entendendo aqui onde eu quero chegar, para a gente poder, a partir de agora, entrar na parte prática mesmo, que é fazer os cálculos. Lembrando, eu elaborei um roteiro que pode ser alterado pelos senhores e pelas senhoras, tá? Procura os valores de outras curvas de desenvolvimento. Eu já vou dar o spoiler aqui do nosso desafio, não de hoje, mas do desafio que vai valer o notão, né, ao final. A gente vai pegar um trecho conhecido de estrada, já vou dar o spoiler aqui de Rondônia mesmo, pode ser aqui na região de Porto Velho, entre Candeias, ali entre Candeias e Alto Alegre, Itapuã, Ariquemes, tá? Eu quero que vocês me deem os valores, os parâmetros que foram utilizados para o desenvolvimento daquele trecho, tá? Dando spoiler aqui, mas eu vou fechar minha boquinha aqui. Ok, pessoal? Então, eu posso ter essas duas situações, tá? Curvas compostas que na mesma direção ou opostas, tá? E aqui coloquei o texto, tá? Para que fique mais claro para vocês. Ok? A transição. Lembra que eu falei, Francivaldo? A gente estava discutindo ali, eu teimei com você que havia uma transição e você corretamente disse que não havia uma transição naquele trecho de curva da Faro? Esse carinha aqui, ó. Sim, professor. Se houver, não passa de 50 metros, né? Esse trechinho aqui, ó. Tá? Se quiser, eu tiro até a imagem. Posso até tirar a imagem. Não. Ou seja, a transição seria... Eu desenhei aqui as duas, né, as duas coordenadas de raio, as tangentes, tá? Lembrando que eu fiz errado aqui, porque eu não medi certinho, mas dá para eu desenhar um círculo aqui. Lembrando como é que eu desenho um círculo, pego a função círculo, tangente, raio,
escolho as duas tangentes e especifico um raio. Vou colocar esse raio que está aqui, ó, 176 metros, tá? Olha lá. Viu lá a minha circunferência que saiu perfeita, tangenciando essas duas retas, tá? É assim que a gente desenha, pessoal, tá? Lógico que no desenho de vocês, o que vai acontecer? No projeto, um projeto real de estrada, você retira essa parte da estrada da circunferência, ó, e deixa só, ó, tá vendo quem eu deixei aqui? Apenas o desenvolvimento. O arco, né, professor? O arco. O arco, perfeito. Que é o desenvolvimento, né? Usando o termo técnico da estrada, tá? Então, veja que eu até tinha colocado o meu raio errado aqui. Era para esse cara aqui estar bem aqui. Né? Que é onde inicia mesmo, tá? Até aumentou um pouco o ângulo. Perfeito, pessoal? Aqui a mesma coisa. Ó. Como é que eu desenharia aqui, mostrando aquela curva? Vamos ver se vai sair, tá? Eu vou devolver a imagem para cá, para ver se eu desenhei certo, tudo bem? Isso que vocês vão fazer no desafio. Então, vou desenhar de novo aqui. Círculo, tangente, tangente, raio. Escolho as duas tangentes e vou colocar esse raio aqui, ó, 48 metros, tá? 48. Vê lá, saiu. Maravilha. Faço de novo. Retiro a parte que não é excedente. Retiro aqui também. Aqui é excedente. Isso aqui é excedente, fica só a curvinha. Olha só a curvinha aqui, ó. Vou devolver a imagem para ver se está correto, tá? Então, veja, pessoal, que se eu quiser agora traçar aqui a minha estrada, aquele trecho da faro ali, deveria sair aqui perfeito, tá? É claro que a gente ainda vai colocar as estacas, tá? Isso aqui já está correto, só diminuiria aqui a escala para ficar... plotável, né? Para ficar de um jeito plotável, eu tiraria esse cara aqui. Tá? Beleza? Vamos devolver aqui, ó, a imagem da faro. Ah, minha curva ficou, ó. Já posso ser contratada, hein? Se quiserem, eu deixo meu telefone de contato para... Veja que a curva saiu. Professor, podemos dizer que a curva ficou em cima do muro. Ficou em cima do New Jersey, né? Quem era que estava perguntando o que era New Jersey? Vocês descobriram quem é o New Jersey? Na verdade, eu acho que isso daí foi como as normas que nós seguimos de estradas e rodovias são americanas. Eu acho que esse muro ele foi implementado primeiramente no estado de Nova Jersey. Acho que por isso que é o nome. Eu não saberia te falar a origem do nome, mas o que ele é? No projeto de estradas, o que é o New Jersey? Ele é um muro de divisor de proteção para os veículos que vêm no sentido contrário, né? A semana passada teve, inclusive, um acidente naquela curva ali, logo onde começa, perto do Hospital do Amor, que o motorista do ônibus perdeu o controle e, se não fosse o New Jersey, ele tinha colidido. Ele invadia a faixa contrária. Invadia a faixa contrária. Então, essa daí é uma das finalidades de proteção dos motoristas. Muitas colisões, evita muitos acidentes com colisões frontais. Isso, é isso que eu ia te falar. Ele é muito eficiente. Muito eficiente. Porque em caso de perda do controle, algum sinistro com o motorista, e você vai em direção à faixa contrária, o New Jersey te devolve, né? Você acerta ele, você devolve. Você permanece na tua via, evitando o pior tipo de acidente, que é o frontal. O frontal. Acho que na Coreia, eles já estão trabalhando com fazer o guarda-reio rolante, em New Jersey com rolamento.
para, ao invés do veículo colidir com Ele o suaviza, muro, né? ele desliza, ele Aham. desliza. Que legal, cara. É isso, é pensar no usuário, né? Pensar que você, além de, claro, salvaguardar vidas, você coisas materiais também, porque uma coisa é você colidir com New Jersey, outra coisa é você colidir com algo que vai, né, suavizar o impacto e você acaba, né, tendo menos custo com o reparo, né, no teu veículo. Não dá perda total, como a gente chama aqui, né? Então veja, pessoal, e uma coisa interessante, eu fiquei no eixo. Lembra, Francivaldo, que eu acho que foi você que comentou, se os profissionais preferem trabalhar estaqueando no eixo ou Na margem. na margem da estrada. Aqui ficou bem no eixo, ó. Lembrando, porque eu peguei o eixo, né? A minha tangente eu fiz pelo eixo da 364, lá perto da Faro. Tá? Beleza, pessoal? Beleza. Bom, olha só, essa imagem aqui, ela diz muita coisa para a gente. Qual é o modelo que eu devo adotar nos meus projetos? Curvas né, que tenham início e fim simples, ou seja, uma curva horizontal circular simples. Veja que é essa primeira aqui, ó. Desculpa, essa segunda imagem aqui. Eu vou em linha reta tangente e lá no final eu já faço a curva, ela fica um pouco mais fechada, mas eu tenho um comprimento de trecho de curva menor. Diferente quando eu aplico uma transição. Na opinião de vocês, pessoal, qual é a curva mais fácil de fazer? Uma curva onde eu venho tangente e já faço a curva e já saio lá no ponto de tangente, ou uma curva que ela é mais suavizada, como a primeira imagem, a imagem de cima. Qual é o tipo de curva que vocês preferem fazer enquanto usuários? E se vocês fossem executar, qual vocês acham que seria mais simples de ser executado, daria menos trabalho? A segunda é mais simples de ser executada, né? A de Porque baixo ela é. tem um trecho maior em linha reta, mas a mais segura é a de cima. Perfeito, Luciana, é isso mesmo. Porque a gente vai ver, a gente vai calcular hoje, tá? Essa curva aqui, ó, ela tem uma transição, né? Ou seja, ela tem um trecho que não é ainda o arco, mas é uma suavização para você entrar nesse arco, tá? Ou seja, para o usuário, Luciana, muito bem, como você muito bem disse, é mais seguro. O usuário, né, faz essa curva e praticamente você não tem acidente no trecho. Diferente de uma curva horizontal circular simples sem transição. Então eu tenho uma curva que pode ter transição e uma curva que pode não ter transição, tá? Que é essa suavização. Eu já inicio a curva bem antes. Percebe? Aqui eu estou já, ó, fazendo a curva para sair lá em cima. Aqui não, ó, eu vou reto ainda um trecho que eu já deveria estar fazendo curva e lá no final eu faço uma curva um pouquinho fechada. Não é que é difícil de fazer a curva, porém, como a Luciana bem observou, ela é mais perigosa. Tá? Qual que vocês vão desenvolver durante a carreira? Sempre o caminho mais difícil. Vamos lá, pessoal. Olha só aqui, então, um trecho de curva circular com transição. Olha a quantidade de informação que eu tenho aqui. Todo mundo enxergando a minha tela? Então, como na simples eu tenho uma tangente, só que percebe o seguinte, eu faço já um afastamento que eu chamo de P. Tá vendo esse afastamento aqui, ó? É como se eu viesse numa tangente e eu afastasse essa tangente para dizer o ponto onde eu finalizo a minha transição. Entendido? Então, eu teria um comprimento aqui, ó. Isso aqui, pessoal, não representa uma circunferência, tá? A transição, ela não é uma circunferência, tá? Ela se parece mais com uma espiral. Vou desenhar aqui para vocês. Tá?
Cadê meu... Tá. Então, vamos desenhar uma espiral aqui. Então, vou começar bem suave. É mais ou menos isso aqui. Tá? Então, eu pego uma parte dessa espiral aqui, ó. Ou seja, ela começa suave e depois vai, conforme ela vai desenvolvendo, ela vai se fechando. Entendido? Então, é como se eu pegasse um trecho aqui, ó, da minha espiral, esse trecho aqui, ó, fazer um corte aqui, ó, e levasse para meu trecho de curva. Vou pegar, então, esse carinha aqui, ó. O que eu estou pegando aqui? Essa parte aqui, ó. Então, da minha espiral. Isso aqui, ó, esse trechinho aqui. E levo para fazer o meu projeto de estradas, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Veja que ela começa bem suave, depois ela começa a fechar. Aí eu chego no ponto onde eu tenho um arco de fato, tá? E o arco é coisa simples que a gente viu na aula passada. Eu tenho um raio desse arco, eu tenho um ângulo interno, tenho um ponto de, né? Não é um ponto de tangente porque eu não venho numa reta, tá? Eu chamo SC aqui, ó, o início da curva. Eu tenho o desenvolvimento da curva e eu tenho um ponto de saída na curva, mas eu não saio numa tangente. Por isso que eu estou mudando os termos aqui, que fique bem claro. Porque perceba que a tangente só inicia aqui, ó, no ST, tá? Na saída tangente aqui, ó. Então eu saio dessa minha curva ainda em curva. É isso que eu estou tentando traduzir para vocês aqui. Tá? Por isso que eu chamei, em vez de chamar aqui de PT aqui, PI, desculpa, e PT, ponto de curva, PC, ponto de tangente PT, eu chamei de SC, tá? Que é eu saio de uma curva ainda e entro no meu arco, e aqui eu tenho uma saída ainda em curva, ok? Para, enfim, sair numa tangente aqui. A gente vai fazer esses cálculos aqui hoje. Então, a gente vai achar esse desenvolvimento aqui, onde estaria essa estaca, vamos falar bastante de estaca, tá? A estaca desse ponto de curva, a estaca desse ponto de saída de curva aqui. Eu tenho um comprimento X aqui, ó. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês esse cara. Para ficar bem. Adicionar uma imagem aqui, limpa, para ficar bem... Esse monitor que eu estou usando aqui eu não enxergo direito. Está queimando. Vou trazer para cá. Aqui eu enxergo. Vamos salvar a imagem. Salvar essa imagem. Que é essa. Esse aqui é o livro, tá, pessoal? Que eu retirei toda essa informação de hoje. Deixa eu pegar essa imagem aqui que tem os pontos notáveis. Olha a espiral, tá? É isso que vocês estão enxergando? Ah, não estão enxergando. Não, estão enxergando sim. Chama clotoide. Eu esqueci né? As famílias de clotoides, onde eu retiro um trecho desse espiral aqui para compor o meu trecho de curva, tá? Aqui, deixa eu salvar essa imagem. Aí fica bem bacana para vocês. E vou trazer ela para cá. Todo mundo enxergando minha... Ótimo. Então, é isso aqui que eu estou querendo dizer, tá, pessoal? Bom, digamos que eu tenha um plano cartesiano bem aqui, ó. Tá? Onde aqui eu teria o eixo Y,
E aqui, ó. Meu Deus, ficou errado. O X. Tá? Então, é como se eu tivesse traçado ali um plano cartesiano. Então, veja que eu tenho um comprimento X aqui, ó. Tá vendo aqui esse XS? Esse carinha aqui, ó. Quem é esse cara? Esse é o comprimento que vem, tá? Paralelo, né? Ao ponto onde eu inicio a minha transição. Vem aqui. Vou mudar de cor para ficar mais destacado. Vem aqui. Até o ponto onde encerra a minha transição e começa a minha, de fato, o meu arco, tá? Então, essa distância aqui em X, ó, é exatamente esse XS, tá bom? Da mesma forma, veja que eu tenho um deslocamento no eixo Y, que é esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, YS, que é essa distância aqui, ó, que vem do eixo das abscissas aqui, ó, até aqui, que é o ponto onde eu inicio finalizo a tangente, finalizo a transição e inicio a curva de fato, onde tem um comprimento de arco perfeito, tá? Então, TT, quem é esse TT aqui? É a tangente total, tá? Vê se quando some aqui o meu coisinho. Tá? É a tangente total. É o ponto onde eu vinha em tangente até o ponto de inflexão ali, ó, o PI, tá? Vem aqui o PI. Deixa eu trocar essa cor. Esse carinha aqui, ó. Tá? Que é o PI, ok? Então, eu tenho uma tangente total. Essa tangente total, ela desenvolvimento, né? Esse comprimento X aqui, ó, que é como se fosse a tangente da curva circular simples. Veja aqui, ó, desse ponto aqui, ó, até o ponto aqui, ó, é como se eu tivesse ali uma tangente, tá? Voltando na aula passada, isso aqui é como se fosse a tangente desse meu trecho de arco aqui, tá? Esse carinha aqui. Opa. Tá? Que a gente vai calcular hoje. Então, eu só fiz acrescentar alguns termos a mais para que você entenda quem é a curva circular com transição, ok? A gente vai calcular todos esses valores, essas distâncias aí, e achar a parte mais importante de hoje, que é falar de estacas. Não há projeto de estrada sem estacas. E as estacas, a gente vai usar o padrão, a gente pode usar o padrão cada 5, cada 10, a cada 20. Qual é o padrão mais utilizado no Brasil hoje? 5, 10 ou 20? Quem está aí atento. 20 metros, professor. 20 metros. É o padrão 20, tá? Certinho. Tá? E a gente vai fazer os cálculos hoje utilizando o padrão estacas a cada 20, tá? Então, a gente vai perceber, você pode, vou lançar a pergunta aqui para que vocês respondam, tá? Será que esse ponto SC aqui, ou seja, esse ponto onde eu saio da transição e entro na curva, de vez em quando some o meu mouse aqui, pessoal, para mim está aqui. Então, esse pontinho aqui, tá? Será que ele está exatamente sobre uma estaca? Será que sempre vai casar o ponto onde eu começo a tangente, ou seja, eu começo a curva, onde eu começo a transição, onde eu termino a transição, será que vai estar sempre sob a estaca? O que vocês acham? Ou não? Ou vai ter a estaca mais alguns metros, a estaca X mais alguns metros eu tenho, por exemplo. Vamos lá, dá alguns exemplos aqui. Eu vou repetir essa imagem, só que de uma forma mais limpa, tá? Para ficar
Bem claro o que eu estou querendo perguntar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho mais... Vamos dizer que casou, deu certinho. O ponto aqui, ó, de início de transição está sobre a estaca... Vou chutar uma estaca aqui, tá, pessoal? 791. Beleza? Saiu da minha cabeça agora. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de estaca 791. Percorri. Lembra que eu tenho que percorrer a cada 20. Então, vamos dizer que aqui eu teria a estaca 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, mas não parou em cima do ponto onde eu termino a transição e inicio a curva. Como é que eu represento isso num projeto de estradas? Eu vou dizer, será que eu vou dizer para o topógrafo e para os executores, pessoal, tá entre, qual foi a estaca que eu falei? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. O SC está entre, será que eu vou escrever assim lá no meu memorial? Está entre 798 e 799. Não, né? professor. Vai ser colocado, por exemplo, 798, o número da estaca, mais a quantidade de metros que até o ponto SC. Perfeito, Francivaldo. É isso. Eu vou até retirar isso daqui para que ninguém ache que é assim que a gente representa, tá? Não. No meu memorial, nos meus desenhos, eu vou colocar exatamente isso, Francivaldo. A estaca mais alguns metros. Eu tenho ali algum ponto notável ali. Uma estaca, um início de transição, um fim de curva, um início de curva. É isso mesmo, Francivaldo. Tá? E a gente vai fazer esses cálculos hoje. Deixa eu sumir o mouse de novo. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Eu coloquei para vocês no roteiro, pessoal, todas essa nomenclatura, tá? O que é o AC? É o ângulo central. O que é o TT? É a minha tangente total ali. Meu TL, a tangente longa. Meu TC é a minha tangente curta. O meu PI é meu ponto de interseção ali das retas, né? Das tangentes. O XS e o YS, aquelas coordenadas, né? Se eu tivesse um plano cartesiano ali na minha curva, desculpa, no meu desenho, eu desenhei aqui de verde, ó, onde aqui seria o Y e aqui seria o X, tá? Então, eu tenho coordenadas ali, ó, que vão me dar exatamente esse ponto SC aqui, ó. Cara, tá difícil achar esse mouse aqui. Esse cara aqui, ó, esse SC, tá? Veja que ele vai ter uma coordenada XY, tá? A gente vai fazer esse cálculo agora. Então, eu coloquei no roteiro toda a nomenclatura que a gente vai utilizar hoje, tá? O que é esse θS? É o ângulo central do trecho em espiral. O P, como eu disse lá, aquele afastamentozinho, né? Como se eu estivesse numa tangente, eu afastei. É isso aqui que eu estou falando, ó. Tá, ó, a tangente está aqui, ó. É essa reta aqui, ó. E essa aqui embaixo, essa outra reta é o meu afastamento, que é onde eu determino ali, ó, a espiral aqui, ó, onde inicia a minha espiral, tá? Tá aqui, tá? Bem aqui, ó, e ela termina aqui. Então, aqui, esse ponto aqui seria meu ponto de espiral. Desculpa, não está saindo no local certo. Aqui é o meu início de espiral. Vem. E aqui é o meu fim de espiral. Agora sim, deixa eu até mudar de cor. Então, TS é o meu início de espiral. SC é meu fim de espiral. E, coincidentemente, é o início do meu arco. Tudo bem? Não tô... Tá difícil hoje enxergar esse... Porque é um monitor. Deixa eu desligar e ligar aqui de novo. Tá no fim de vida. Sabe que quando tá no fim de vida, ele não... Começa a sumir, tremelicar as cores. Fica uma coisa linda. Deu uma melhoradinha aqui. Tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer esses cálculos já.
Lembrando que o D, né, o comprimento do trecho, ou seja, o desenvolvimento, se você quiser colocar aqui até entre parênteses para ficar... o desenvolvimento. Fica melhor explicado, tá? Vamos lá. Salvar aqui. XY, as coordenadas, né? Vamos lá, o exercício resolvido. A gente vai fazer um cálculo aqui nesse instante, ok? Eu quero que vocês determinem para mim os parâmetros geométricos e as estacas, que eu vou explicar melhor sobre essas estacas já já. Não está bem explicado no livro, tá? No livro lá que eu passei como bibliografia básica, não está explicada essa questão de você achar estaca. Eu vou te explicar hoje, ok? Para ficar bem mesmo. Bom, transição considerando que o raio, a gente já sabe quem é o raio, do trecho circular de 600 metros e o ângulo de deflexão, okay, o ângulo entre raios, é de 60 graus. A estaca do ponto, ou seja, o ponto de inflexão lá, é a estaca 847 mais 12,20, como o Francivaldo bem observou. Tá? Veja que ela não vai iniciar sobre uma estaca exatamente, mas é na estaca 847 mais 12,20, e o comprimento do trecho de transição é 120 metros. Tá? Ou seja, quem é 120 metros? É isso aqui, ó. Vou colocar de vermelho aqui. Tá aqui, transição. Isso aqui tudo é transição. Transição. Terminou a transição aqui. Tudo de vermelho aqui é a transição, ok? Quando eu colocar aqui de verde, ó, isso aqui, ó, do SC até o CS, é o meu desenvolvimento da curva, tá? Então, isso aqui é uma transição. Isso aqui é um desenvolvimento de curva. Isso aqui também é outra transição. Também vou colocar de vermelho. Ou seja, do CS até aqui o ST, eu tenho a segunda parte da transição. Tá? Transição também. E aí eu continuo aqui, ó, no meu trajeto em tangente. Assim como eu entrei aqui em uma tangente também. T1, T2 aqui, tá? Vamos lá. Até aqui, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Beleza. Beleza, então vamos lá. Comprimento do trecho de transição, 120 metros. Coloquei aqui, ó, LS 120, tá? Lembrando que o MathCAD, eu só preciso declarar a variável, e lá embaixo, o que eu vou fazer com a variável? Ele já me dá os resultados, tá? O meu AC, ou seja, a minha deflexão lá, são 60 graus. Quem é AC? Tá aqui, ó. Tá? Que é essa mesma aqui, tá? Aqui. 60 graus. Que eu fiz a conversão para RAD, porque o MathCAD trabalha, é um software americano, ele trabalha com grau radiano, ele não trabalha com grau decimal como a gente conhece, tá? Só fiz então aqui a conversão do meu ângulo central para radiano. O meu raio, a gente sabe quem é o raio, mas não custa nada lembrar. Tá vendo aqui, ó, RC? É esse comprimento aqui, ó, que vem desde o ponto aqui até... Eita, não vai aparecer aqui. Deixa eu mudar esse cara aqui. Até aqui, ó, o ponto de origem, ó, tá vendo? Então, todo esse comprimento aqui, ó, é o meu raio, tá bom? Até aqui. Beleza? Vamos lá. 600 metros, meu raio de curvatura. O meu θS, tá? Quem é o θS? Esse carinha aqui, ó. Ângulo central do trecho em espiral. Lembrando que é uma espiral, tá? O trecho de transição, ele faz parte de uma espiral, ou seja, ele começa suave e aí vai entrando, caindo numa espiral, ou seja, ele vai fechando, ficando cada vez mais agudo, né?
a sua curvatura. Então, como é que eu acho esse ângulo? Meu comprimento da transição dividido por 2 vezes o meu raio. Então, eu achei aqui um rádio, que eu fiz a conversão, o meu θs em decimal é o meu θs aqui, que eu acabei de calcular em radiano, multiplicado por 180 dividido por π. Tá bom? Achei 5,73 graus. Não está em grau minuto segundo. Se você olhar na sua calculadora aí, tem como você fazer essa conversão, que é o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar big screen, beleza. Prestem atenção aí nessa tela maior aqui, ó, tá? Essa tela maior aqui. Então eu coloquei aqui, ó, 5,73, tá vendo? Dei enter. E eu quero que a calculadora me mostre agora esse grau 5,73 em grau minuto segundo. Aperto nessa teclinha aqui, ó, que tem o símbolo de grau, minuto e segundo. Olha lá, 5 graus, 43 minutos, 48 segundos. É o valor que está aqui. Tá? Aqui, ó. 5, que eu coloquei até como se eu estivesse entrando no AutoCAD, tá? 5D, ou seja, 5 degrees, 5 degrees, são 5 graus, 43 minutos, 48 segundos. Tá bom? Beleza aí. Deixa eu tirar essa calculadora daqui. Bom, então eu tenho já o meu ângulo da espiral calculado. O ponto de inflexão, ele está sobre a estaca 847, aqui, mais uma fração de uma estaca. Que fração é essa? 12 e 20, 12 metros e 20, tá? Eu coloquei aqui fração PI, ou seja, a fração não é uma estaca inteira, mas é uma fração de uma estaca, beleza? Bom, como é que eu calculo? Olha o tamanho da fórmula, pessoal, mas não é tão difícil, tá? A minha coordenada X desse meu trecho de espiral, ok? Deixa eu mostrar na imagem, que mostrando aqui, fazendo assim, até parece, né? Aqui, ó, tá? Ó. Esse SX é o que a gente vai achar, ok? Ele vai do início da espiral até aqui o ponto, só que em linha reta, tá? Ele tem uma pequena deflexão, tá? Que vai dar um pouquinho menor do que aqueles 120 metros, né? Ele está dizendo assim, ó, o comprimento da minha espiral, quanto que foi? 120 metros, correto? Está aqui, ó. Comprimento da espiral, 120 metros. Então, a coordenada X lá em cima, ela vai dar um pouquinho menor. Olha, veja quanto que deu. 119,88 metros. Alguém me explica por que isso acontece? Querem que eu desenhe no CAD para ficar bacana isso aí? Ou não? Vocês que sabem, pessoal. Se quiser, eu desenho aqui. Eita, travou. Estão por aí ainda? Sim, professor. Beleza. Quero que vocês me respondam isso aqui, ó. Qual é o comprimento desse arco? Eu quero fechar 90 aqui. Não tá pegando 90. Deixa eu... Perpendicular, tá aqui. Beleza. Agora sim cidadão. Aí, ó. 90 graus. Pessoal, se eu medir esse arco aqui, pegar uma linha daqui, aqui. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei essa linha e eu peguei esse arco.
tá? Opa. Vou apagar esse carinha aqui. Não, tá certo. Quem vai dar maior? O arco ou a tangente? Só medir, tá? Qualquer coisa, vem aqui a anotação. Vou medir o comprimento do arco. Esse arco aqui deu 149 metros. Ok? Todo mundo chegou aí? Essa tangente aqui, ela tem que... Lembrando que ela tem que encerrar bem aqui. Então, eu vou só parar aqui. Aí. Os dois têm a mesma origem. Faz a mesma origem. Era para ter a mesma origem. Qual vai ser o comprimento desse carinha aqui? Pô, meu Deus, não estou enxergando, cara. Aí. Meu Deus. Tá? Veja que sempre, pessoal, o arco ou a espiral, ela vai ser um pouquinho maior do que a tangente, tá? Porque uma coisa é eu medir num plano cartesiano aqui, ó, uma linha reta que tenha coordenadas, tá? Se eu subir aqui numa coordenada y aqui, ó, e tentar achar um arco aqui, o arco ou a espiral vai ser um pouquinho maior por causa do comprimento, né, a distância que você precisa percorrer. Foi o que aconteceu aqui, ok? Se o meu comprimento de espiral, meu trecho de espiral tinha 120 metros, ou seja, o que é a espiral? Lembrando, a espiral é a transição, tá? Você saiu de uma tangente, aliviou para entrar num trecho de curva circular simples, tá? Então, se o comprimento da tangente, comprimento lá da tua espiral deu 120 metros, a tua coordenada x, como está em linha reta, ela dá um pouquinho menor. Foi o que deu, 119 metros, então está correto. A coordenada y é essa coordenada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu saio desse ponto aqui, onde eu tenho o eixo x, e baixei alguns metros para encontrar a minha coordenada em y desse ponto SC. Quem é esse ponto SC? É o fim da minha transição e início da minha curva circular. Quanto que deu? Eu uso essa fórmula aqui, tá? É uma fórmula que usa um desenvolvimento de uma função seno-cosseno, tá? Uma função trigonométrica para você. Isso aqui é constante, tá? Então, para eu achar sempre a coordenada x é essa fórmula, para eu achar a coordenada y é essa fórmula aqui. Então, deu 4 metros praticamente, né? Aquela distância ali. Quem é o meu Q? A gente volta aqui, ó. Abscissa do centro, tá? Lembrando, meu centro está aqui, ó. Então, eu tenho a ordenada y, a abscissa x. Vamos lá. Essa fórmula, tá bom? Pego o valor que eu já achei, a coordenada x lá do meu ponto SC, menos o meu raio, que multiplica o seno do meu ângulo, tá? 59, praticamente 60 metros aí, ok? Deixa eu limpar esse desenho aqui para ficar melhor, para poder mostrar para vocês. Todo mundo aí ainda? Todo mundo acompanhando? Entendendo? Difícil?
Desligar, ligar meu monitor aqui, que eu não estou enxergando direito. Tá, ó. Olha só. Olha o meu Q aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu destacá-lo. Tá? Olha a distância aqui, ó. Do início da minha espiral, tá? Do meu trecho de transição, até aqui, ó, o ponto onde eu marcaria o meu círculo, tá? É como se fosse a minha continuação desse círculo aqui, ó, desse semicírculo aqui. Esse arco, ele continuaria nessa linha tracejada. Qual é o ponto em que ele encosta aqui, ó, o meu afastamento? Ele tem uma coordenada, tá? De abscissa Q aqui, ó, que é fruto dessa fórmula aqui. A minha coordenada é x menos o meu comprimento de raio multiplicado pelo seno do meu ângulo, tá? Quem é esse θs? Lembrando, é o ângulo da tua espiral, não é o ângulo interno da tua curva circular simples, tá? Bom, meu P, aquele afastamentozinho, ele sempre vai dar pouco, tá? O afastamento é pouco. Lembrando quem é o P, tá bem aqui, ó. O P é esse carinha aqui, ó. É a distância da minha tangente para o ponto aqui, ó, onde eu encostaria no meu prolongamento de círculo, tá? Vamos lá. Olha a fórmula, um pouquinho grande. Isso aqui, pessoal, tudo eu tirei lá do livro, tá? O valor que eu achei aqui para Q, tá? Que é aquela minha abscissa lá do ponto do início da minha espiral até lá o ponto onde eu tenho o prolongamento da minha curva circular. 406 metros. Lembrando que eu tenho uma fração aqui que vai me ajudar a achar a estaca desse ponto. Eu preciso achar a estaca. Então, veja que eu tenho 406 metros, 967. Tudo bem? Eu vou ter que achar N estacas ali e vai sobrar uma fração. Tudo bem, Francivaldo? Para a gente achar a estaca desse ponto. Porque eu estou calculando o comprimento dos pontos. Eu não estou achando ainda as estacas. Mas hoje ainda eu vou mostrar as estacas para vocês. Ok. O desenvolvimento, tá? É fácil, a gente já fez na aula passada. É o meu ângulo interno menos o dobro desse meu ângulo θ ali, da minha desenvolvimento, multiplicado pelo meu raio da minha circunferência, tá? 508 metros. Também vou achar a estaca aqui, tá? Então, em 508 metros, cabem quantas estacas inteiras, né? Não tem fração de estaca. Eu tenho estaca inteira, um valor fixo, unitário, 791, 792, mais uma fração. Então, pode ser alguns metros aqui entrem como fração para eu achar o ponto. Eu vou te dizer a estaca e eu vou te dizer o ponto. Vamos seguindo. O E, o afastamento, né? Tá? Distância externa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, né? Ó, o Ezinho aqui, ó. Esse afastamento, tá? O ponto de inflexão aqui até eu tocar no meu desenvolvimento aqui, ó, na minha curva, tá? Entra com a fórmula, raio mais afastamento, dividido pelo cosseno do ângulo interno sobre 2, menos o raio do teu círculo, vai dar 93 metros. A minha tangente aqui, ó, TL, tá aqui, eu coloquei. Tangente longa, tá? Lembrando quem é a tangente longa, tá bem aqui, ó. Tudo bem? Do início do desenvolvimento da tua espiral até o ponto onde ela tocaria aqui o prolongamento, tá? Ó, onde eu tenho a inflexão aqui para eu achar a minha ponto de fim da minha espiral e início da minha curva circular. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já fizemos. Tá. Aí eu encontro também aqui, ó, os pontos, tá? Como é que eu encontro aquele TC lá? TC é, lembrando, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? TC tá aqui. Tenho essa distância aqui, ó.
40 metros, tá? Agora sim, a gente vai, já que calculou as coordenadas e as distâncias, beleza. Agora eu quero passar isso para o topógrafo marcar, demarcar isso e a gente passar ali o eixo da estrada e seguir com o projeto, tá? Vamos lá. Quanto que deu a minha tangente total? A gente calculou 406 metros, 966 centímetros, ok? Como é que eu acho a estaca desse ponto? Eu divido por 20. Lembrando, o padrão que nós estamos utilizando é 20. Então, vamos lá. Quanto que dá uma estaca inteira da tangente total? É a tangente total dividido por 20. Daria o valor 20, que eu arredondei aqui, mas se eu quiser deixar quebrado, olha lá, 20,348. Esse valor aqui você vai entrar. Então, se você quiser, eu vou até deixar aqui, ó. Altere aqui. Tá? Para quem vai utilizar esse roteirinho para fazer os seus cálculos aí. Terminado, vou deixar de vermelho, que eu não coloquei nada de vermelho. Esse aqui é o vermelho. Não está aparecendo a cor direito para mim, tá, pessoal? Desculpa aí, meu velhinho cansado de guerra aqui. Altere aqui. Então, você calculou 20 pontos, ou seja, 20 estacas, ponto 348. Opa, então vai dar 20 estacas. Mas veja que seriam 20 estacas, mas tem uma fração. Como é que eu acho essa fração? Se o trecho tem 406 metros e eu pegar a minha estaca para o ponto adotado e multiplicar por 20, que é isso aqui, ó. O TT é a tangente total, 406 dá quebrado, ponto 967. Se eu diminuir a estaca adotada, foram 20, multiplicado por 20, eu vou achar exatamente essa fração aqui, tá, pessoal? Quantas estacas de 20 metros cabem em 400 metros? 20, porque 20 vezes 20 são 400. E ficariam 6,967 metros. Que é isso aqui, ó. 6,967 metros. Beleza? Já coloquei numa fórmula aqui, que se a hora que você alterar, você já tem o valor padrão aqui. Lembrando que você tem que alterar bem aqui, ó. Então, essa fração vai entrar para eu achar a estaca, mais um trecho, e dizer, a partir daqui, querido, pode marcar que aqui é o início ou fim de uma transição, é o início ou fim de uma curva circular, tá bom? É o início ou fim de uma tangente. Beleza? Então, vamos lá. A fração, 6,966 metros. Quanto que dá, então, a fração TT? Tá? Que é essa fração aqui. Tá, se foram 406 metros, ponto 967, lembra quanto que deu aqui, ó? Nos meus 847 é a minha estaca, mais 12,20 é o quanto que eu percorri até aquele ponto lá, do ponto de tangente, tá, até o ponto I. Se eu mostrando aqui, ó, é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, TS, foi em linha reta até o PI. Ok? Eu achei a TT, ó. Tá vendo? Tá demarcado aqui, ó. TT é daqui e aqui. Quem é TT? Tangente total. Agora eu estou voltando, fazendo o caminho contrário. Então eu vou subtrair, ó, para eu achar esse ponto de tangente, tá? Ó. Que seria aqueles 12 e 20 lá, menos essa fração TT aqui, ó. Ok? Então, se eu pegar aqueles 12 e 20... E subtrair esses 6,967, isso vai me dar, ó, 5 metros e 23. Tá? Ou seja, a minha estaca, o meu ponto TS,
estaria na estaca 827 mais 5 metros. Ok? Tá aqui, ó. O TS é esse carinha aqui, ó. Tá? Ele está... Fiz uma bagunça aqui, né? Aí, ficou melhor assim. Tá? Esse cara aqui, ele está na estaca 827 mais... Então, 827, vamos dizer que 827 esteja aqui, a estaca. Tá? E 827 é essa daqui, ó. Então, esse trecho que vai da estaca até o TS são aqueles 5,233 metros. Tudo bem, pessoal? Acabamos de achar o primeiro ponto notável aqui. Onde eu inicio a minha transição. Entendido? Então, deixei a coordenada ali, tá? Beleza. Aqui, ó. A estaca TS vai ser a 827 mais essa fração de metros aqui, que é o ponto TS, tá? É o início da minha transição. Encontrando a estaca do ponto SC. Quem é o ponto SC? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Onde esse cara está? Vamos achar a estaca dele. A estaca mais a fração. Vamos lá. Se o meu desenvolvimento deu 508 metros, quantas estacas de 20 metros cabem em 508 metros? Eu peguei o meu desenvolvimento e dividi por 20, já que eu estou usando o padrão 20. 25 estacas. Então, mesma coisa, ó, altere aqui. Você, quando estiver fazendo seus cálculos, dependendo do valor que deu aqui, você altera para o inteiro significativo aqui, ó. Ok? Opa, pulei aqui, peraí. Aqui. Do SC, desculpa, pessoal. Mas aqui vocês vão alterar. Eu pulei esse aqui, ó. Encontrando a estaca do SC, que é aquele ponto lá onde terminou a minha transição e começa a minha curva, tá? Qual é a estaca dele? É o comprimento daquele meu trecho em transição dividido por 20. Então, deu quantas estacas? 6 estacas. Você vai alterar aqui também, tá? Porque isso aqui, ó, também deu fracionado. Deixa eu colocar mais casas decimais aqui, ó. Não, deu fracionado não. Então, eu adotei 6, tá? Deu certinho, mas pode ser que dê fracionado. Você vai dividir por 20, que é a estaca padrão, e você vai encontrar um valor. Coloque esse valor inteiro aqui. Você coloca a parte inteira aqui. Altere aqui, tá? Porque a estaca daquele ponto onde termina a transição e começa a curva é a estaca do ponto, ou seja, 6, somado à estaca adotada, tá? Então, se eu tinha lá 827, era isso? 827 estacas. Agora eu coloquei 833 estacas, tá? Eu estou na estaca 833, mais a fração. A fração de quanto? 5,23 metros. Tá? Acabo de encontrar o segundo ponto notável, SC aqui, ó. Então, esse cara aqui está na estaca 833, mais uma fração que é de 5,23, tá? Entendido até aqui, pessoal? Encontrei o segundo ponto notável, encontrei o início da transição, encontrei o ponto onde termina a transição e, consequentemente, inicia a curva circular simples. Entendido? Vamos lá. Encontrando a estaca do CS lá. O CS aqui, onde eu já estou saindo da curva, né, do meu arco, e passo para um outro trecho de transição também, para aliviar. Tá? Então, é esse carinha aqui que a gente vai encontrar agora. Onde ele está, qual é a estaca dele e a fração dele. Vamos lá. Lembrando que o desenvolvimento tem 500 metros, 508 metros. Fiz a divisão por 20 aqui, ó, para achar o número de estacas. Deu 25 e uma fração, então eu alterei para o inteiro mais significativo, 25. Opa, então são 25 estacas a mais do que a estaca do outro ponto. Concorda comigo? Sim ou não? Fala aí, pessoal.
Lembrando, ó, essa estaca aqui é 827, essa aqui, ó. Andei, encontrei uma estaca bem aqui, ó, que é essa estaca aqui, a 833. Mais alguma fração, eu cheguei no ponto onde termina a transição e inicia a curva. Agora eu quero achar esse ponto CS aqui, que eu vou mudar de cor para ficar... Esse carinha aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Concorda comigo que ele vai ser uma estaca maior do que 833? Mas maior quanto? É o que você tem que fazer aqui, ó. 25 estacas a mais, tá? Do que o ponto lá, o SC. Então, se eu estava lá no SC na 833, se você pegar a calculadora, 833 mais 25 estacas, você vai... Opa. Professor, o senhor digitou 822. Porque nesse monitor aqui, você sabe, né? Aí, ó, vai dar lá na... Digitei certo. 833 estacas mais 25 estacas, eu ficaria ali na estaca 858. Acabei de achar a estaca. Se eu quiser, eu já coloco aqui, ó, no meu desenho, tá? A estaca do SC aqui, ela está bem por aqui, ó. É a estaca 800 e quanto? E 58. É isso? 858. 858 mais uma fração de metros, que dá quanto? Que fração é essa? Aqui, ó. A fração do desenvolvimento é o desenvolvimento menos o número de estacas adotadas, multiplicado pela estaca padrão, tá? Ou seja, eu fiquei com isso aqui, ó. 8,319 metros, tá? Então, essa minha estaca, do ponto onde eu termino a curva e inicio a última transição, vai ser estaca 858, mais a fração que ficou das outras estacas, 5,23, mais essa fração que surgiu agora do ponto de desenvolvimento, tá? Então, vai ser 5,233 mais 8,319, tá? Se você fizer na calculadora, vai dar 13,551, tá bom? Então, o ponto CS está na estaca 558 mais 13,55 metros. Tá? Por que, pessoal, que eu estou fazendo isso aqui? Porque lá no livro, o exemplo que ele te dá, ó, ele só dá isso aqui, ó. Tá? Quem está acompanhando pelo livro, ele só te dá isso aqui, ó. A estaca do TS, lá onde eu inicio a transição, é o PI menos o TT. Então, ele já colocou a estaca mais uma fração. Não te mostrou de onde veio a fração, tá? Não te mostrou de onde veio a estaca. Então, eu estou te mostrando ali como encontrar, como fazer as deduções, dividir por 20, tirar a fração e somar no final. Beleza? Então, isso aqui é o que eu estou te explicando agora. Como que o autor do livro chegou aos valores de estaca mais fração. Estaca mais fração, tá? Lembrando que eu já deixei fórmulas aqui, pessoal, para você fazer cálculos diversos aí, tá? Lembrando que você tem que alterar sempre onde está de... Que cor é essa aqui, pessoal? Para mim tá... É verde. É verde, tá? Essa cor verde aqui, ó. É Onde azul. tiver de... É azul? Eu acho. Então, de acordo com a Luciana, é azul. Lembrando, meu monitor tá, tá louco aqui. Eu não consigo enxergar a cor direito, tá? Então, essa estaca adotada aqui, ó, esses valores que estão em verdinho aqui, ó, ou é azul, e eu coloquei altere aqui, você vai alterar sempre que der um valor aqui, tá? Fracionado, tá bom? Vamos lá. Último cálculo é encontrar a estaca do ST. Quem é o ST? Onde saiu, tá? Terminou a minha curva, eu saio em tangente, tá bom? É esse meu ST aqui, ó. Ele vai estar numa estaca, que a estaca vai estar por aqui.
Concorda que vai ser uma estaca maior do que 858 e vai ter uma fraçãozinha lá. Vamos lá, vou ver qual estaca é essa. Qual é o comprimento da minha espiral? Desenvolvimento da espiral. 120 metros. Tá? Beleza. Então vai ser 120 metros, uma estaca. Quantas estacas cabem em 120 metros? 120 metros dividido por 20 vai dar 6 estacas. Concorda? Então, aqui você vai alterar também. Altere aqui. Caso dê fracionado. Vamos lá. Se o comprimento aqui fosse 122 metros, tá? Você adotaria aqui, vou até colocar a fórmula para não ficar dúvida. 6 estacas. Se desse, fracionado, vamos dizer que eu tivesse colocado 128 metros aqui, ó. Oh, caramba. Vamos dizer que eu tivesse colocado no LS aqui, 128 metros. Daria 6,4. Você iria alterar aqui, o valor adotado, tá? Você alteraria. Você adotaria um valor cheio, tá bom? Como eu coloquei 120, então ficou inteiro, beleza. Agora, como é que eu acho aquela última estaca lá? É exatamente a estaca do ponto onde termina a curva e inicia a última transição, que eu coloquei aqui, CS, a gente já acabou de calcular, mais a quantidade de estacas adotadas. Aí eu acabo encontrando 864 estacas, ou seja, a estaca 864. Tá? Essa aqui é a estaca 864. Mais uma fração que é de quanto? A gente já calculou a fração, que é a soma daqueles 5,23 mais os 8 e... não lembro agora. Tá? Então, esse último ponto está na estaca 864 mais a fração de 13,51. Beleza? Aqui no livro está dado só o resultado. Está assim, 864 mais 13,55. Tá? E aqui eu te dei o desenvolvimento todo desse exercício feito, tá? Pessoal, até aqui, todo mundo feliz, todo mundo ansioso já para pegar o CREA. Para a próxima aula amanhã, pessoal, quero que vocês tentem dar uma lidinha nesses comprimentos de curva de transição, tá? Leiam um pouquinho. E na próxima aula a gente vai fazer mais cálculos para que a gente já comece agora a entrar na parte de detalhamento, de CAD, tá bom? Lembrando, eu não vou usar o Civil 3D aqui, que é o software sensacional, perfeito para esse tipo de projeto, mas a gente vai usar o CAD, que sai ali semelhante, tá? Na questão de detalhamento, na questão de estacas, tá? E frações e pontos notáveis. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Podemos encerrar? 9h20. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, um comentário, uma sugestão? Professor, Oi. mas quem tem o Civil 3D instalado já pode usar também, né? Parabéns, eu dou os parabéns. E pode usar sim. Quem Ele é bom que já tá por exemplo, daria o mapa atrás online. Praticamente você vai desenhar o traçado, vai colocar só as curvas de nível ali, e aí ele já vai te dar tudinho. Você coloca o parâmetro, os raios, o desenvolvimento, o afastamento, ele já vai colocando tudinho. Ele tem para versão estudantil também, Tem. Caso os amigos aí se interessem em baixar, é só... Eu sugiro, que vocês deem uma estudadinha nele. É o software, assim, mais completo que existe, tá? Não estou ganhando nada da Autodesk para fazer a propaganda aqui deles, não. Mas não tem comparação. Tá bom? Ok, professor. Desejo a todos, então, uma boa noite. Deus abençoe a todos.
Até amanhã à noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.